amigos, hoje nós vamos discutir aqui no Repórter Setorial a salvação da pátria, né? Se é que tem salvação. Imposto de renda, será que cobre o rombo? CPMF é necessária? Será que o costado do brasileiro de novo vai ser chamado ao sacrifício para pagar essa conta? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Edson Trajano. Ele é economista da Unital, está conosco aqui para tirar essas dúvidas. Tudo bem, professor? Tudo bem, satisfação tê-lo conosco. Professor, o imposto de renda pretende arrecadar aí de 29 milhões de contribuintes, pelo menos 2 bilhões, 6 bilhões de reais. Isso cobre totalmente a placa que está furada ou é um arremedo de obturação? É só um arremendo nessa situação. Mesmo com todos esses contribuintes pagando o imposto de renda, que é sempre muito difícil para quem paga, o volume arrecadado do imposto de renda desse ano deve ser menor do que do ano passado. Até por conta da desaceleração das atividades econômicas. Desemprego. Nós tivemos no Brasil, ano passado, a exclusão de 1.500.000 postos de trabalho, desses, grande parte do setor industrial, que são aqueles setores que pagam melhores salários. Consequentemente, esses deixarão de contribuir para esse imposto de renda. Não há dúvida que nessa situação de desaceleração das atividades econômicas, há um problema sério por parte do governo, que é a queda na arrecadação. E o imposto de renda é um dinheiro novo que chega para o governo, mas não é suficiente para tapar todo o rombo do déficit público hoje no país. O povo está meio preocupado com a possibilidade de aumentar a carga tributária, de aumentar aí o leque de impostos que são cobrados, inclusive a famigerada CPMF que está aí rondando nossas cabeças e os nossos cheques. Como é que o senhor vê isso? Tem jeito realmente de não ter essa CPMF ou ela é absolutamente necessária na medida em que os partidários do impeachment estão colocando isso como bandeira, né? Inclusive o presidente da Fiesp, que esteve lá com o Michel Temer, disse que arrancou dele um compromisso de não recriar a CPMF. É possível? Num primeiro momento, eu acho que o grande problema no debate político econômico brasileiro em relação à carga tributária é que a discussão é só meia discussão que está sendo feita. Nós precisamos discutir política fiscal. O que é a política fiscal? É a cobrança de impostos e os gastos públicos. Dizer para o contribuinte se ele está pagando mais ou menos imposto é muito subjetivo. Eu posso até pagar uma carga tributária mais elevada, mas o importante é pensar no benefício dos impostos pagos. Se eu pago imposto e tenho uma saúde pública de boa qualidade, uma educação pública de boa qualidade, eu não vejo grandes problemas nessa cobrança de imposto no país. Agora, qual é o problema? Nós temos uma carga tributária de primeiro mundo com serviços públicos de quarto mundo. Então, esse é o grande desafio. Então, ao mesmo tempo que vamos discutir o aumento da carga tributária, nós precisamos debater também qual é a composição dos gastos públicos. Hoje, por exemplo, o governo tem gastado mais com financiamento do juro da dívida pública do que as despesas com saúde, educação, PAC e outras coisas mais. Só uma comparação simples. O que se paga de juros da dívida pública é 5 vezes mais do que o gasto com saúde e 10 vezes mais que o gasto com educação. Então não adianta pagar mais imposto para alimentar os bancos que tiveram o maior lucro da sua história, não tem sentido. Em relação à CPMF, para ser mais preciso, eu sou contrário a esse imposto, porque eu acho que o imposto ele tem que ser justo, ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais. E a CPMF é um imposto proporcional, ou seja, todo mundo paga o mesmo percentual. Por que não discutir novas alíquotas do imposto de renda? Por que não discutir e regulamentar o imposto sobre grandes fortunas no Brasil? Isso está lá na Constituição. Então vamos debater essas questões para que seja regulamentado esses impostos e, consequentemente, esses impostos juntos também com a redução no salário dos funcionários públicos. O jornal Folha de São Paulo fez um estudo. Se todos os servidores públicos estaduais, municipais e federais ganhassem menos do que o chefe do executivo, já economizaria um valor de CPMF.
Ou seja, a legislação é clara, ninguém pode ganhar mais que a presidente da República na esfera federal, ninguém pode ganhar mais que o prefeito no municipal, mas tem um monte de gente ganhando mais que o prefeito, mais que a presidente. Então, se fizesse essa reestruturação do gasto público já economizaria uma CPMF. Inclusive, se não me falha a memória, o INSS cobre total ou parcialmente o valor das aposentadorias dos servidores públicos, o que é uma grande covardia com a classe trabalhadora, penso eu. Sim, Salvo melhor concordo juízo. plenamente com isso. Ou seja, nós temos um problema que é a previdência social no Brasil. Essa transição demográfica tem aumentado o número de aposentadorias e deve piorar nos próximos anos em função dessa questão dessa transição demográfica e envelhecimento da população. E aí você bem colocou essa questão dos aposentados públicos. Por que não ter uma previdência única? E eles têm o salário da ativa. Isso, né? exatamente. Aumentou o da ativa, o aposentado do serviço público tem correção paritária. Isso. Então, é claro que tem os direitos adquiridos. Vamos respeitar isso, mas vamos mudar a regra do jogo para que essa bolha não continue. É verdade. Ou seja, quem entra no serviço público já tem a estabilidade no emprego. Eu sou funcionário público, tenho essa estabilidade no emprego. É claro que é relativa essa estabilidade no emprego, mas a questão da aposentadoria tem que ver em termos de contribuição desse servidor. Então, já tem que entrar com uma regra sabendo que eu vou contribuir o valor X e vou ter essa aposentadoria conforme esse valor de contribuição. E ainda dado. tem vantagens também dos militares, né? Benefícios que vêm da Guerra do Paraguai, que são colocados até hoje na folha da filha, da neta, da bisneta, da tataraneta. Realmente uma situação complicada essa do Brasil. Exatamente nesse ponto, Cataldi, que eu levanto que é a ideia que é necessário discutir a questão da arrecadação de impostos e também nos gastos públicos. Esses dias mesmo eu fiz um texto no jornal fazendo essa crítica. Eu vi 2 editais de concurso público para a mesma função, enfermeiro. Tinha um edital para um concurso para enfermeira no Senado e uma outra para uma prefeitura nossa vizinha aqui, Guaratinguetá. Eu vou pedir ao senhor para a gente aprofundar esse assunto daqui a pouco, na continuidade da entrevista. O senhor tocou num ponto muito importante, o Senado. Um cabineiro do Senado ganha talvez mais que a presidente da República. Já já a gente fala nisso.